Sejam todas muito bem-vindas à nossa terceira aula. Então vou esperar um pouquinho todo mundo entrar e o assunto da aula de hoje, gente, tá incrível. Hoje eu vou falar sobre magnésio, um suplemento, né, uma vitamina tão importante para a nossa saúde. E existe tantas indicações para consumo, ela diminui tantos efeitos colaterais, ela faz tão bem para a nossa saúde, saúde dos ossos, relaxamento, melhora dores de cabeça, melhora até constipação, saúde do coração, diminui pressão, melhora a memória, cognição, tantos efeitos para a saúde. E eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre essa vitamina tão importante para a nossa saúde, né? Esse mineral, na verdade, tão importante para a nossa saúde. Porém, será que você está consumindo o magnésio certo para melhorar os seus sintomas? Meninas, existem várias opções de magnésio, quase 10 opções, e tem alguns que são bons, né, que tem uma boa absorção, tem uma boa disponibilidade pelo nosso organismo, e tem outros que precisa consumir uma grande quantidade para ter, né, a quantidade de magnésio suficiente para estar aumentando ali nos nossos níveis sanguíneos. E é isso que eu quero esclarecer hoje, certo? Então essa aula, ela é muito importante, ela é muito esclarecedora, muito didática, porque você vai entender de uma forma muito simples como escolher o magnésio certo, como saber a quantidade certa para você. E isso é muito bom porque você vai conseguir ver ali se você tá tomando o magnésio certo ou você vai mandar manipular o magnésio certo para você. E vamos conversar agora sobre o magnésio. Gente, o magnésio, nossa, ele faz parte de 300 funções metabólicas do nosso organismo. 300 funções metabólicas. E eu vou trazer aqui os principais benefícios do consumo desse suplemento, né? Como eu falei, ele é um mineral, né? O nosso corpo precisa dele através da alimentação ou através do suplemento, que seja ele manipulado ou seja ele comprado pronto. A principal função dele é anti-inflamatória e analgésica, então ele está ligado na diminuição da dor. Dor de cabeça, enxaqueca, ela é incrível para dor de cabeça e para enxaqueca. Quem sofre, né, daquela enxaqueca crônica, ele ajuda muito, incrivelmente, na diminuição da dor nas articulações, dor nas pernas, cansaço nas pernas, pernas pesadas, artrite, artrose, fibromialgia, colite. Então tudo que tem assim de inflamação, até doenças autoimunes que causam inflamação nas articulações, o magnésio também ajuda. Ele tem uma função excelente de relaxamento. E esse relaxamento é desde um relaxamento muscular, como por exemplo, você fica muito tensionada durante o dia, ou você faz atividade física e fica com muitas dores, até um relaxamento do seu intestino, porque tem muitas mulheres que ficam enrijecidas, tensas durante o dia e não conseguem ir no banheiro. E o magnésio, ele também tem essa função laxativa. E esse relaxamento também melhora muito a qualidade do sono, porque mulheres ficam às vezes muito tensionadas na hora de dormir e também não conseguem dormir direito por isso. Ele melhora os ciclos, os ritmos cardíacos, né? O ritmo cardíaco, os batimentos, ele ajuda no controle da pressão, principalmente na diminuição da pressão alta. Então é incrível para quem tem pressão alta, e também no controle da glicose, quem tem diabetes tipo 1, até mesmo quem tem diabetes tipo 2. Outros efeitos, né, do magnésio melhora neural. Então ele aumenta as conexões entre os neurônios. Então você vai conseguir ter mais concentração, mais foco, vai melhorar, você vai se sentir mais alerta, né? Vai conseguir pensar melhor, vai conseguir ter um raciocínio mais claro, vai melhorar o seu sistema digestivo e, consequentemente, o seu sistema imunológico. Porque para a gente ter a nossa imunidade alta, o nosso sistema digestivo precisa estar bem, o nosso intestino precisa estar com todas as vilosidades bem fechadinhas. Se você assistiu nesse final de semana, eu falei sobre o colágeno, né? Que o colágeno, ele tem uma excelente função, tanto para o cabelo, pele, unha, e também para melhorar toda
toda a parede ali do seu intestino. E quando a gente melhora, reconstrói toda a parede do intestino que às vezes está inflamada, fragilizada, a gente consegue aumentar a nossa imunidade, porque garante que as vitaminas que a gente está consumindo serão verdadeiramente consumidas, e também não tem troca de toxina, né? Porque eu falei que ali começa a ter umas crateras nas velocidades, e isso causa muita inflamação e muita troca de toxina. E o magnésio também ajuda na reconstrução da inflamação do intestino. Ele recupera todo o bioma, a microbiota intestinal, que é toda aquela população ali de micro-organismos que mora, né, no nosso intestino. Consequentemente, ele diminui e melhora a questão de alergia, rinite, sinusite, né, quem tem muita inflamação respiratória, e também quem sofre com hipocloridria e pigarro, sabe aquela coceirinha na garganta? O magnésio também ajuda, porque ele diminui a acidez gástrica. Então é ótimo para quem sofre com refluxo, gastrite, também tem ótimos benefícios no consumo do magnésio. Além disso, ele ajuda na produção tanto de hormônios como de neurotransmissores. Eu falo muito disso lá no programa, né? A testosterona, um hormônio responsável pelo aumento do libido, a serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, diminui a ansiedade, diminui a depressão, consequentemente melhora a qualidade do sono, porque ele também aumenta a melatonina, que é um hormônio que melhora a qualidade do sono, e o neurotransmissor GABA. Então olha só quantas funções o magnésio tem para o nosso organismo. Além disso, ele melhora a energia da nossa célula. Então você vai se sentir mais disposta, vai diminuir os seus sintomas de fadiga. Também ajuda na absorção, né, na mineralização do osso, né? Porque não basta só consumir cálcio, precisa consumir vitamina D, precisa consumir cálcio e também magnésio para fazer com que todos esses minerais fiquem ali dentro dos nossos ossos. Melhora também a asma. É incrível para quem tem zumbido no ouvido, sabe? Aquele zumbido no ouvido que atrapalha, muitas vezes dá dor de cabeça, fica irritado ou perda auditiva. E também ele diminui os marcadores inflamatórios do câncer de mama e câncer de ovário. Então vocês conseguem ver a quantidade de benefícios que o magnésio traz para o nosso organismo. E aí talvez você esteja ali se perguntando: meu Deus, eu sofro de tudo isso, eu estou deficiente em magnésio, o que eu faço agora? Né? Antes de você sair comprando magnésio, é muito importante você fazer o exame sanguíneo, certo? Do magnésio eritrocitário. Se você fizer o magnésio sanguíneo, né, o magnésio tradicional, você vai ver a quantidade de magnésio que está circulante no seu sangue, na sua corrente sanguínea. Só que é muito difícil tá baixo, porque se tiver baixo quer dizer que o negócio tá mais feio do que você imagina. Então é importante que você veja a quantidade de magnésio dentro da sua célula, e quando a gente pede magnésio eritrocitário, ele consegue ver com mais clareza quanto que tem dentro da sua célula, que é isso que realmente importa. Só que não é em toda a cidade que tem, não é todos os laboratórios que fazem, é um exame mais difícil de ser achado, né? Não é todos os planos de saúde que também garantem né, fazer esse exame, às vezes tem que pagar por fora, tem que pagar particular, é um exame um pouquinho mais caro. Então, se você não tem a condição de fazer o magnésio eritrocitário, faça o magnésio sanguíneo. Ele não vai ser tão fidedigno assim, mas pelo menos já vai servir para dar um norte e ter ali uma consciência se você está tendo deficiência ou não. Então agora a gente vai falar dos magnésios, né? Porque existem várias fórmulas, várias opções que você acha tanto em farmácia magistral, que a gente chama de farmácia de manipulação, como para comprar em farmácia, né? Um produto pronto, um produto já finalizado. Então deixa eu abrir aqui. Gente, as dosagens de magnésio, elas variam desde 150 miligramas, que é uma quantidade assim, ó, que cabe numa cápsula bem pequenininha, até 5 gramas, que é o equivalente a uma colher de sopa, certo? E o magnésio, a quantidade de gramas que tem ali no pó, né, o peso molecular dele,
não condiz com a quantidade de magnésio elementar que vai ter naquele pó, porque para ele ser absorvido, ele precisa estar quelado com outras substâncias, outros aminoácidos, outras vitaminas, para que ele consiga ser absorvido. Então a gente sempre tem que ver essa questão, esse desvio padrão, fazer essa correção, que é sempre importante falar com o laboratório de manipulação que você vai estar fazendo, ou ver ali na caixa, né, que você comprou na caixa ou na embalagem do recipiente, porque às vezes pode estar dizendo lá que tem 1000 miligramas a cápsula de magnésio, mas você vai ver o quanto que tem de magnésio elementar, que é a quantidade verdadeira de magnésio, e tem 130, sabe? Tem 150. Então é importante saber o quanto que tem realmente de magnésio. Outra coisa muito importante, mulheres têm uma recomendação ali de 350 a 380 de magnésio por dia, recomendação. E lembrando que você também ingere magnésio através da sua alimentação, então não precisa consumir tudo de suplemento, certo? Não precisa consumir essas 350 miligramas de suplemento de magnésio, porque você tem que saber que também tem alimentos que possuem. Já os homens, né, uma quantidade um pouco maior, sobra ali para 420 miligramas de magnésio. Então vamos falar sobre os melhores, né? Os melhores magnésios, opções de magnésio para estar consumindo. Bom, tem o magnésio dimalato, o magnésio glicinato ou bisglicinato, tá? Que é praticamente a mesma coisa. A diferença do bisglicinato é que tem 2 moléculas de glicina, o magnésio treonato e o magnésio taurato. Calma, que tem mais opções de magnésio, a gente já vai falar mais para frente sobre ele. Gente, qual que é a recomendação do magnésio dimalato? 200 miligramas 2 vezes ao dia. É sempre interessante consumir o magnésio 2 vezes ao dia, porque ele tem um tempo de absorção, né? Ele tem um tempo de vida dentro do nosso organismo. Só perdão para corrigir uma coisa que eu acabei de falar. Eu falei que a recomendação para mulheres era 350, é 300, de 350 a 380, é de 300 a 380, só para corrigir. E por que difere isso? Pelo peso da mulher. Tem algumas mulheres que são menorzinhas, pequenininhas, uma quantidade de 300 gramas já é o suficiente, para mulheres maiores uma quantidade maior, certo? Magnésio dimalato, então voltando aqui. E todos os magnésios, né? Toda a questão de absorção do magnésio, ele tem um tempo de vida dentro do nosso organismo, então não faz sentido você consumir uma dose total que você precisa de uma única só vez. É mais interessante, é melhor para absorção, é melhor para o seu corpo que você consuma em 2 momentos do seu dia, como por exemplo pela manhã e próximo do horário de você dormir, certo? Outra coisa bem importante, o magnésio dimalato. Qual que é o efeito dele? Ele não tem efeito laxativo, então essas 4 opções não possuem o efeito laxativo de relaxamento ali do seu intestino grosso, principalmente. Porém, o primeiro magnésio, ele tem ótimo efeito para diminuição de dor inflamatória nas articulações. Então, para quem sofre com artrite, artrose, fibromialgia, artrite reumatoide, dor nas pernas, esse magnésio dimalato é incrível. Melhora os sintomas de cansaço e fadiga. Então, às vezes você está muito cansada, dorme ali às 8 horas, né, por noite, mas mesmo assim sente que acorda cansada, sente que não está dormindo, né, que o seu corpo não está conseguindo relaxar o suficiente. Então, esse magnésio também ajuda muito. Ele é um dos mais indicados para a saúde cardiovascular e também ajuda na diminuição da dor muscular para quem pratica atividade física ou para quem está sentindo muita dor muscular, mesmo não sendo relacionado ao treino. O magnésio glicinato e o bisglicinato, ele é o mais indicado para relaxamento muscular, então ele melhora muito a qualidade do sono, melhora muito a dor de cabeça, é um dos mais indicados para dor de cabeça e enxaqueca. Também ajuda nas dores articulares, então tanto o dimalato como o glicinato ou o bisglicinato ajuda na diminuição das dores articulares e também ajuda na ansiedade. Então esse é um ótimo magnésio para ser consumido mais no período da noite. E não tem problema você consumir um tipo de magnésio pela manhã e outro tipo de magnésio à noite também.
Tem o magnésio treonato, certo? O dimalato, 200 mg 2 vezes ao dia. O treonato o glicinato vai de 200 a 300 2 vezes ao dia. O treonato são 150 mg 2 vezes ao dia. Também não tem efeito laxativo. E esse é um dos mais indicados para foco, concentração, déficit de atenção, sabe? Para pessoas que são muito ansiosas e não conseguem se manter focadas, não conseguem ficar ali sentada, trabalhando, estudando. Esse é um ótimo magnésio para você consumir nesses períodos. Então ele é um magnésio mais interessante para ser consumido no período do dia, né? Para você trabalhar, para você ficar menos ansiosa. Ele também é ótimo como ele ajuda nessa questão da cognição, da memória, né? Ele é muito bom para quem tem Alzheimer, Parkinson, então ele também ajuda nisso. E o magnésio taurato, ele é colocado junto com o aminoácido, né? Chamado taurina. E a taurina também é muito boa para o foco, muito boa para a concentração. Só que a diferença desse taurato para os 3 primeiros em cima, que eu acabei de mencionar, é que a quantidade, o peso molecular dele, para esse você precisa consumir 1,4 gramas. Então uma colherinha de cafezinho, sabe? Então precisa consumir uma quantidade maior. Então às vezes acaba não sendo tão acessível assim e acaba também encarecendo um pouco a fórmula. Mas ele é muito bom para memória, muito bom para concentração, e o interessante desse magnésio taurato é que ele tem uma ótima ação anti-inflamatória e protetora da retina. Então, para quem tem ali problema de visão, sabe, é bem interessante estar utilizando esse magnésio, e ele também ajuda muito na diminuição da pressão alta. Então, até tem que cuidar, porque ele pode estar diminuindo a pressão para quem sofre de pressão baixa. Então, minhas lindas, esses aqui são os melhores magnésios que tem para diminuição da dor, melhora da cognição, melhora do saúde do coração, controle da pressão. Então, esse é um dos principais magnésios e também são os que mais têm a absorção, né? O organismo de vocês consegue absorver da forma mais efetiva. E agora, vamos para os outros magnésios, certo? Porque eu sei que muitas de vocês ali consomem o magnésio PA, né? Eu sei que o cloreto de magnésio ou cloreto de magnésio PA. Calma que eu já vou falar sobre eles, certo? Esses aqui, ó, eles têm efeito laxativo, certo? Lembram que eu falei que o magnésio também tem esse efeito? E tem algumas mulheres que querem esse efeito laxativo. Então, se você sofre, você não tem, né, intestino preso, você não tem constipação, eu orientaria que você consumisse aqueles 4 primeiros que eu acabei de mencionar e não esses 3 aqui que eu vou falar agora. O citrato de magnésio, ele é um dos mais indicados para efeito laxativo, para melhora da constipação, certo? Ele tem um ótimo efeito laxativo e uma quantidade pequena, 150 mg já é o suficiente para você ter esse efeito. Já o magnésio inositol, que está ali embaixo, ele precisa ser consumido uma quantidade grande, então 4 a 5 gramas, então é o equivalente a 1 colher de sopa mais rasinha, você dissolve num copo de água, ele vai ter um excelente, ele é junto com uma vitamina chamada vitamina B8, que é esse inositol, e ele tem um excelente efeito relaxante, né? Ele também ajuda muito na diminuição das dores articulares e também tem esse efeito laxativo, então ele ajuda muito, né, a ir no banheiro no dia seguinte. E o cloreto de magnésio, qual que é a questão do cloreto de magnésio? Bom, quem já tomou aí sabe que o gosto não é dos melhores, tanto o inositol como o cloreto de magnésio PA, né? Só que o cloreto de magnésio PA, ele tem uma absorção bem baixa. Então você precisa consumir muito, mais até que 1 colher de sopa para você ter o efeito, um pouco do efeito do magnésio. E ele causa muito efeito laxativo, ele causa muito efeito de diarreia osmótica, além de não ter uma boa absorção. Então também não é assim, ó, dos magnésios não é uma boa opção para ser consumido. Além disso, os outros magnésios que têm uma baixa absorção é o magnésio, né, óxido de magnésio, sulfato de magnésio, carbonato e, como eu já mencionei, o cloreto de magnésio também. E aí,
deixa eu falar agora sobre... Tirar aqui os comentários rapidinho pra gente falar sobre os alimentos que possuem magnésio, né? Lembra que eu falei que é importante fazer o consumo do suplemento, porém existem alimentos que possuem magnésio de uma forma natural e são bem absorvidos pelo organismo, principalmente as folhas de coloração verde escura, quiabo, quem aí gosta de quiabo é muito gostoso, fazer ali refogadinho rapidinho, brócolis, couve-manteiga, espinafre, eles possuem aproximadamente 50 miligramas de magnésio em 100 gramas, que é o equivalente ali a meia xícara, 3/4 de xícara. Cacau em pó ou chocolate 70% também possui boas quantidades de magnésio, 100 gramas de cacau possui quase 500 miligramas de magnésio, então é uma boa quantidade também. Sementes, né, a pepita de abóbora, pepita de girassol, chia, linhaça, tem em média 300 a 600 miligramas de magnésio por 100 gramas. E as frutas, abacate, tâmara, banana, maracujá, possuem ali quantidade de 30, a tâmara possui 40 miligramas de magnésio. Então, todos esses alimentos, claro que existem muitos outros que também possuem magnésio, mas esses são os principais que possuem ótimas quantidades de magnésio. O importante é a gente estar variando. Aqui eu sempre falo, né, dos legumes de coloração vermelha, que eles possuem licopeno, beta-caroteno, são ótimos para evitar ali o dano solar para o nosso corpo. Eles ajudam no processo de evitar o envelhecimento da pele, evitar a perda de água pela pele. Porém, os legumes de coloração verde possuem magnésio, possuem cálcio, possuem vitamina B12, possuem vitaminas do complexo B. Então, é muito importante estar fazendo rodízio, estar variando os legumes da sua rotina, da sua semana, do seu mês, assim como as frutas e toda a alimentação, como as proteínas também. E o magnésio, como vocês viram, é um suplemento bem importante. Inclusive, eu fiz para as minhas alunas da mentoria um suplemento de magnésio, misturando o magnésio dimalato, o magnésio glicinato ou bisglicinato, o magnésio treonato, né? Então esses ali vão ter um ótimo efeito para cognição, diminuição de dor inflamatória, dor articular, dor de cabeça, questão cognitiva, foco, concentração, e não vão ter o efeito laxativo, né? Esses 3 magnésios. E aí, se você quer colocar um que vai melhorar a qualidade do seu intestino, vai ter ali uma melhora do seu intestino, aí dá para acrescentar o magnésio citrato, que aí também vai ter esse efeito de melhorar o funcionamento do intestino. Então, esse suplemento manipulado, ele vai ficar disponível no e-book que vai para a aula de amanhã, vai ficar disponível no módulo de aulas semanais lá no programa Menopausa Cancelada, certo? Então, para você fazer esse suplemento, é só chamar a gente no suporte que a gente passa para você, claro, né? Só falar ali qual que é a sua indicação, por que você vai estar querendo consumir esse magnésio, se você vai querer para melhora do intestino também, né? Só para não evitar nenhum efeito indesejável futuro. Mas é uma ótima fórmula manipulada, que aí assim a gente consegue garantir todos esses efeitos e, como eu falei, numa quantidade realmente de magnésio, porque não adianta você falar assim, eu quero consumir 300 miligramas de magnésio, porque não vai estar realmente, vai ter realmente esses 300 miligramas, ele sempre vai ter um pouco a menos, então precisa saber o quanto que vai estar. E outra coisa, o magnésio também ajuda no fogacho, porque como ele vai melhorar a pressão, ele vai fazer um relaxamento dos vasos sanguíneos, e quando a gente tem tanto a pressão alta como o fogacho, os vasos sanguíneos ficam muito contraídos, né? Eles ficam muito tensionados, e é isso que dá o calorão, é isso que dá a sudorese, a pressão alta e, consequentemente, o fogacho. Então, o consumo do magnésio ajuda a relaxar o vaso sanguíneo, melhora tanto a pressão como o fogacho também. E aí, meninas, marcas. Qual marca que você indica do magnésio? Qual, né? Me passa as marcas. Aqui eu falei sobre a fórmula do magnésio, né? O melhor deles, que é, repetindo, gente, dimalato,
glicinato ou bisglicinato, que é a mesma coisa, treonato, certo? Que esses vão ser os melhores para efeito de cognição, inflamação, dor, tudo aquilo que eu falei de benefício. E aí tem o citrato, que ele é para o efeito laxativo, que ele também tem uma ótima absorção. Então esses 4 que eu acabei de mencionar, dimalato, citrato, magnésio, treonato e o dimalato, glicinato, treonato e citrato são os melhores, certo? Tem o taurato também, que é muito bom, só que precisa de uma quantidade maior, então às vezes acaba não sendo tão viável tá consumindo, porém ele tem um ótimo efeito para cognição, dor também, diminui a pressão, só que ele é um pouco mais caro e também não tem efeito laxativo. E como eu falei, o glicinato também é muito bom. Lembrando que para nós mulheres é uma quantidade de 300 a 380 miligramas, porque é importante fazer o consumo através dos alimentos também, certo? Então não adianta tomar ali a suplementação alta, né? Vou tomar o mais alto de tudo para garantir, porque ele pode ter efeito laxativo, ele pode dar pressão baixa e ele pode causar também, o que ele pode causar? Sudorese, certo? Esses são os efeitos colaterais por um excesso. E por que pode estar dando excesso? Ou porque você está consumindo muito, ou porque o seu organismo não está conseguindo eliminar totalmente de forma eficiente. Então, gente, tudo isso precisa ser visto, tudo isso precisa ser orientado de forma individual. Um beijo a todas as minhas pacientes lindas do programa, certo? As minhas pacientes lindas da mentoria. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, né? Aproveite todo o conteúdo aqui do Instagram. Uma ótima noite a todas vocês e eu vejo vocês terça-feira da semana que vem, às 8 horas da noite, certo? Um beijo!